Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa revisão é sobre contos. E como contos é o conteúdo do sétimo, do oitavo e do nono, essa revisão servirá para as 3 turmas, bem? Então, nós temos variados tipos de contos. Cada série está trabalhando um tipo de conto. Conto de mistério, conto social, conto maravilhoso. E nós vamos falar aqui, dentro dessa revisão, sobre todos os tipos que nós estamos vendo, tá bom? Vou compartilhar com vocês a tela dos slides que eu preparei para a nossa revisão. Portanto, conto é o tema abordado aqui. Vamos lá, preparei para vocês algumas questões sobre este tipo de gênero textual. O conto é um gênero do tipo narrativo. O que é ser do tipo narrativo? Nós sabemos que a narração é o ato de narrar, de contar uma sucessão de histórias, uma sucessão de acontecimentos. Sobre tal gênero, podemos afirmar que, letra A, é um texto longo e com muitas personagens. Letra B, é um texto breve, mais longo que uma fábula e mais curto que um romance. C, é um texto curto e com poucas personagens. Ou D, é um texto longo, mas com poucas personagens. Marquem aí e eu vou colocar aqui a resposta correta em relação à fábula. A fábula não, desculpa, ao conto. Então, é um texto breve, mais longo que uma fábula e mais curto que um romance. Lembrando que dentro do conto nós temos apenas um clímax, tá bom? Que nós já vamos falar sobre isso nas próximas questões. Questão número 2. São elementos da narrativa: A, personagens, enredo, tempo e espaço. B, personagens, clímax, situação, problema, enredo, tempo e espaço. C, personagens, clímax, conflito e enredo. Ou D, personagens, clímax, enredo, tempo, espaço, conflito, narrador e desfecho. Então, o que a gente pode dizer sobre os elementos da narrativa? Quais são eles? A opção correta é a letra D de dado. Personagens, clímax, enredo, tempo, espaço, conflito, narrador e desfecho. É importante que a gente saiba, dentro do texto, identificar cada um desses elementos da narrativa, tá, gente? Então, muito importante essa questão aqui. Número 3. De acordo com os tipos de conto, podemos dizer que, letra A, só existe o conto maravilhoso? B, existem contos maravilhosos e contos sociais? C, existem vários tipos de contos? Ou D, nenhuma das alternativas? Qual é a resposta correta em relação aos tipos de conto? Letra C, existem vários tipos de conto. E nós estamos estudando aí ao longo desses dias essa variedade de tipos de contos. Questão número 4. O objetivo do conto social é divertir o leitor? B, levar um ensinamento ao leitor? C, fazer uma crítica social? Ou D, todas as alternativas? Então, sobre o conto social, nós podemos dizer que ele utiliza as personagens vivendo uma situação de conflito extremo em relação à sociedade, né? Então, por exemplo, se a gente coloca dentro de um texto uma personagem criança que sofre exploração no trabalho infantil, né, de trabalho infantil, nós vamos dizer que aquele conto é um conto social. Por quê? Porque faz uma crítica social através da personagem que mostra aquela situação indevida dentro do conto, ok? Então, a letra certa para esta questão é a letra C, fazer uma crítica social. Número 5. Os contos de mistério têm como característica, letra A, personagens personificados. Lembrando que personagens personificados são aqueles que têm características de pessoas, de seres humanos, certo? Então, são animais, são objetos, mas que possuem características humanas, que falam, que têm sentimentos, ok? Letra B, uma história baseada no cotidiano. Letra C, é uma história que pode ser sobrenatural
ou somente um suspense? Ou letra D, é uma história sem conflito? Sobre, então, os contos de mistério, nós vamos dizer que ele é uma história que pode ser sobrenatural ou somente um suspense. Letra C. Nós já trabalhamos anteriormente aquele conto da Máscara da Morte Rubra, que naquele conto existia a personagem que era um ser sobrenatural, né? E indicava a morte, tudo bem? Quando eles foram agarrá-lo, perceberam que não havia nada palpável. Então, isso significa um ser sobrenatural, caracteriza um ser sobrenatural. Mas poderíamos ter um conto onde não houvesse nenhum ser sobrenatural, apenas o suspense dentro da história. Isso já basta para caracterizar o conto como um conto de mistério, tudo bem? Na questão número 6, a situação problema também pode ser chamada de, lembrando que situação problema é aquela situação onde as personagens partem para o desenvolvimento da história, ou seja, elas tentam resolver alguma situação conflituosa para que então no desfecho eles consigam finalizá-la, ou pelo menos tentar finalizá-la, resolvê-la. Então, a situação problema ela também pode ser chamada de A, clímax, B, desfecho, C, enredo ou D, conflito. A resposta correta é que situação problema também pode ser chamada de conflito. 7. Sobre o clímax, é correto afirmar. Letra A, é o local onde as personagens circulam e onde as ações se realizam. B, é o ponto de maior tensão dentro da história. C, trata-se da história propriamente dita. Ou D, é o final da história. Sobre o clímax, já vou colocar aqui para vocês a resposta, ela é o ponto de maior tensão da história, ou seja, aquele que o leitor se pega agarrado à história, querendo saber o que vai acontecer, né? Qual vai ser a situação, o desenvolvimento, o desenrolar daquela situação para passar adiante. Então, nesse ponto, nós chamamos de clímax, que é o ponto de maior tensão, tanto para os personagens dentro da história, como para nós, leitores, que queremos saber o que vai acontecer. Questão número 8. Sobre o narrador. Letra A. Podem ser narrador observador e narrador personagem? Existe apenas o narrador onisciente? Existe apenas narrador personagem? Ou D, não há narrador? Dentro dessas alternativas que eu coloquei aqui para vocês, qual é a que caracteriza, portanto, o narrador? Letra A. Pode ser narrador observador e narrador personagem. Ainda que a gente tenha também o narrador onisciente, que é aquele que sabe de todas as coisas, se eu tivesse aqui uma opção que estivesse escrito narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente, essa seria a correta. Porém, não há, tá bom? Questão número 9. Sobre os personagens dos contos maravilhosos, é correto afirmar que, letra A, são apenas animais com características humanas? Letra B, são seres mitológicos? Letra C, são reis, rainhas, príncipes, princesas, camponeses, madrastas, bruxas? Ou D, são seres futurísticos? Então, sempre que a gente tiver um conto maravilhoso, nós teremos as seguintes personagens que estão aí na letra C, ok? Coloquei aqui para vocês também um exemplo de conto maravilhoso, né? A Princesa e a Ervilha. Busquem, no momento que vocês estiverem lendo esse texto, busquem identificar dentro dele os elementos da narrativa que nós vimos, né? Quem é o narrador? Qual é a situação, problema ou conflito? Qual é o clímax? Quais são as personagens? E o desfecho? Como aconteceu? Então, procurem identificar essas características, esses elementos dentro do texto, porque é importante para que nós consigamos fazer as questões da prova. Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas uma princesa de verdade, de sangue real mesmo. Viajou pelo mundo inteiro à procura da princesa dos seus sonhos, mas todas as que ele encontrava tinham algum defeito. Não é que faltassem princesas, não,
havia de sobra, mas a dificuldade era saber se realmente eram de sangue real. E o príncipe retornou ao seu castelo muito triste e desiludido, pois queria muito casar com uma princesa de verdade. Uma noite, desabou uma tempestade medonha. Chovia desabaladamente, com trovoadas, raios, relâmpagos, um espetáculo tremendo. De repente, bateram à porta do castelo e o rei em pessoa foi atender, pois os criados estavam ocupados, enxugando as salas cujas janelas foram abertas pela tempestade. Era uma moça que dizia ser uma princesa, mas estava encharcada de tal maneira, os cabelos escorrendo, as roupas grudadas ao corpo, os sapatos quase desmanchando, que era difícil acreditar que fosse realmente uma princesa real. A moça tanto afirmou que era uma princesa que a rainha pensou em uma forma de provar se o que ela dizia era verdade. Ordenou que sua criada de confiança empilhasse 20 colchões no quarto de hóspedes e colocou sob eles uma ervilha. Aquela seria a cama da princesa. A moça estranhou a altura da cama, mas conseguiu, com a ajuda de uma escada, se deitar. No dia seguinte, a rainha perguntou como ela havia dormido. Oh, não consegui dormir, respondeu a moça. Havia algo duro na minha cama e me deixou até manchas roxas no corpo. O rei, a rainha e o príncipe se olharam com surpresa. A moça era realmente uma princesa. Só mesmo uma princesa verdadeira teria pele tão sensível para sentir um grão de ervilha sob 20 colchões. O príncipe casou com a princesa, feliz da vida, e a ervilha foi enviada para o museu e ainda deve estar por lá. Certo? Então, procurem identificar os elementos da narrativa que eu falei para vocês dentro desse texto e anotem no caderno de vocês como uma maneira de estudar para a nossa prova, tá bom? Vou parar de compartilhar aqui com vocês. Desejo a todos uma boa prova, estudem e qualquer coisa, gente, estou à disposição para tirar as dúvidas, tá? Grande beijo!